Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do SQL Server. Nessa aula nós vamos falar sobre o comando drop. Apesar de você já ter visto em aulas anteriores eu utilizar o drop para apagar tabelas, vou dar mais alguns detalhes para você sobre esse comando. Você já deve estar com o SQL Server Management Studio aberto, então vamos abri-lo e vamos continuar aqui com as nossas explicações. Como fazer para apagar itens do banco de dados ou apagar tabelas? Você viu o drop até agora para apagar apenas... eu acho que eu só fiz isso. Não, eu dei alguns outros exemplos de drop também. Mas ele serve para apagar itens de banco de dados, não só tabelas. Nós vamos começar explicando como apagar as tabelas do banco. Primeiro, quero dar uma dica para você. Se você digitar select asterisco from sys.tables, sys é o owner do sistema. E se nós pedirmos os objetos tables, ao dar um F5, nós visualizaremos todas as tabelas criadas aqui no nosso banco de dados. Então nós temos o ID do objeto, o ID principal, o esquema em que ele está, tipo de dados, que é o user table. Você tem aqui data de criação, data da modificação. Todas essas informações estão disponíveis e além de outras aqui no final. Essas são informações que DBAs utilizam para dar sustentação e suporte às tabelas. Mas como esse não é o nosso assunto, nós vamos visualizar os nossos dados. Eu vou criar uma tabela temporária. Select asterisco into, vai se chamar tbdelete, é uma tabela para criarmos e deletarmos. From, da nossa tabela de, vai ser uma cópia da nossa tabela de cursos. F5, nós vamos ter 20 linhas afetadas, ou seja, acabamos de criar uma tabela chamada tbdelete com 20 registros. Para que eu possa apagar essa tabela que eu acabei de criar, eu posso utilizar o comando drop. Então, drop table, importante você dizer qual é o tipo de objeto que você quer apagar, nesse caso é uma tabela, e na sequência o nome dela, tbdelete. Só isso, basta selecionar e pressionar o F5, você vai ver que a tabela tbdelete será apagada imediatamente. Aqui do lado, a lista de tabelas ela não é atualizada automaticamente. Para que ela possa ser atualizada, você deve clicar em tabelas e utilizar o botão de atualizar ou pressionar o F5. Note que nós não temos a tbdelete aqui. Vou fazer a criação dela de novo, ou melhor, se nós dermos um select nessa tabela, asterisco from tbdelete, você vai visualizar que um erro será retornado, pois o objeto tbdelete é inválido. Podemos então apagar tabelas utilizando o comando drop table. Anote bem isso, drop table apaga tabelas. Só que além de tabelas eu posso apagar também outros itens, como sequences, apagar sequences. Se nós dermos aqui outro select, essa é outra dica, select asterisco from sys, lembra do owner do sistema? E pedimos para que ele nos liste todas as sequences criadas. Ao executarmos esse select, você vai visualizar todas as sequences que nós temos aqui no nosso sistema. As sequences de teste que foram criadas nas aulas, outras que eu criei posteriormente, e eu posso apagar essas sequences a qualquer momento utilizando o comando drop também. Vamos fazer aqui vamos apagar essa sequência teste02. Drop, o importante é identificar que tipo de drop você está fazendo. Drop sequence e o nome da nossa sequence, sec_teste02. Pressionando o F5, você vai ver que o comando foi concluído com êxito e se dermos agora um select no nosso objeto sys_sequences, você vai visualizar que a tabela ou a sequence sec_teste02 foi eliminada. É muito simples apagar objetos no banco de dados. Desde que você tenha permissão, que o DBA tenha te dado permissão sobre isso, você não enfrentará nenhum problema. Mas toma cuidado, não tem volta. Apagou, já era. Apagar índices. Podemos apagar índices das nossas tabelas também. Índices é um item que eu vou falar também nesse curso. Vou criar um item bem simples aqui. Create index. Esse é o comando para criar uma index. Vamos criar na minha tabela de alunos. Ela vai se chamar ind_alunos teste. Melhor. On. Eu preciso indicar agora a tabela que essa index vai atuar. Vai ser na tabela de alunos, no meu campo ID aluno.
Um index ele faz com que a leitura dos dados das nossas tabelas sejam mais rápidas, agilizando o processo. Os índices facilitam a procura de dados em tabelas. Pressionando o F5, veja que o nosso comando foi concluído com êxito. Nós já temos então um index chamado index alunos teste. Normalmente, coloque as iniciais do objeto que você está criando para depois facilitar a busca e a identificação. Para apagar um index criado, eu posso digitar drop index. Mas tem um pequeno detalhe. Como a index está associada a uma tabela, eu preciso, para apagar esse index, colocar o nome da tabela que ele está associado. Alunos, ind, alunos, teste. Se selecionarmos esse comando e pressionarmos o F5, você vai ver que o comando foi concluído com êxito e nós acabamos de apagar o index criado para a nossa tabela de alunos. Index é um item bem complexo que com certeza você vai precisar de ajuda de um DBA para entender completamente o que ele faz. Apagar procedures. Procedures são itens interessantes do banco de dados, onde você pode executar dezenas ou centenas de comandos de uma única vez, agilizando todos os processos. Imagine que você tem que fazer um select, um delete, um insert no seu banco e você chama isso na sua aplicação 3 vezes. Na procedure você pode chamar a partir de uma única chamada. Vou criar uma procedure bem simples aqui para teste. Create procedure, que vai se chamar PRC, as iniciais de procedure, ou Store Procedure também você vai encontrar na documentação esse nome. Lista alunos. Essa minha procedure vai ser um S, e aí eu vou colocar os comandos que eu quero da minha procedure. Eu vou fazer um select simples. al.nome, al.data de nascimento. AL é um alias para a minha tabela, que eu vou criar agora, de alunos, AL. E eu vou dar aqui um where, onde o nome comece com AL. Pronto. Se executarmos esse nosso select sozinho, você vai ver que eu não tenho nenhum nome começando com AL. Mas se eu colocar aqui com G, que é o primeiro nome que eu vi lá, eu vou ter vários alunos com o nome começando com G. Essa minha procedure, quando selecionada, vou pressionar o F5. E aí ele disse, olha, já tem uma procedure com esse nome. Perfeito, então eu vou colocar outro aluno, teste. F5. E aí o chamado foi concluído com êxito. Ele já encontrou aquele outro nome de alunos, pois eu já tinha feito os testes antes da gravação. A partir desse momento em que eu fiz a gravação, a minha procedure está pronta. Eu poderia chamar essa procedure apenas para não passar batido a explicação, digitando exec prc lista alunos teste, ponto e vírgula e F5. Você vai ver que a minha procedure chamou o select que eu acabei de criar aqui na parte de baixo, sem ter que digitar todo o comando do select. Para isso também existem as views no sistema. Vou apagar essa instrução e agora eu vou apagar a minha procedure. Eu vou deixar esse comando para você testar depois na sua casa, se você baixar essa sequência. Drop procedure, novamente eu preciso dizer que tipo de objeto que eu estou apagando, nesse caso é uma procedure, e o nome dela, prc lista alunos teste. Se você digitar o nome errado, por exemplo, sem o E, e tentar dar um drop num objeto inexistente, o seu mecanismo de SGBD vai dizer que ele não tem esse objeto ou você não tem permissão para fazer isso. Então, se você não tiver permissão para dropar objetos, então você vai receber uma mensagem de erro. Drop procedure de teste, ele acabou de fazer isso, e eu vou apagar também a minha procedure que eu deixei anteriormente gravada nesse meu banco. Drop procedure, prc, lista alunos. Aqui está, F5, e eu vou apagá-la. Não vou deixar esse comando porque provavelmente você não tem essa procedure criada. Podemos também apagar constraints, Você se recorda das nossas aulas iniciais que uma constraint é uma restrição da nossa tabela. Então vamos lá, select, name, from, olha que interessante, lembra do objeto sys? Sys.key constraints. Então existe um objeto para que eu possa verificar quais são as constantes do meu sistema. Se eu der um F5, você vai ver aqui várias que foram criadas na nossa criação das tabelas. Eu poderia pedir para que ele restringisse isso. Where name like pk, que é o início das
packages não, das constraints. Veja aqui, procedure key ou primary key. Você pode restringir então aqui fazendo filtros nos nomes também. A partir do momento em que eu tenho essas constantes, eu vou selecionar os meus dados da tabela tb delete. Vamos ver se tem aí. Opa, escrevi errado. F5, essa tabela foi apagada, então o que nós vamos fazer? Eu vou dar um select asterisco into tb delete dos registros da tabela de cursos. F5, prontinho, 20 linhas afetadas. E agora o que nós vamos fazer? Se eu der um select, nós vamos visualizar esses registros dos cursos. Nós vamos fazer uma adição de constraint aqui no nosso objeto. Você vai ver muito esse comando use e o nome de um banco de dados qualquer. Esse comando use significa que você pode utilizar outros bancos de dados durante o processo de criação. Como nós já estamos logados aqui no SQL_db_1, eu não preciso do comando use. E o go é para que eu possa aplicar essa instrução automaticamente. Se eu der um F5 aqui, você vai ver que o comando vai ser concluído com êxito, e a partir desse ponto, se eu selecionasse vários comandos, eles seriam aplicados ao meu banco de dados SQL_db1. Agora nós vamos fazer um comando aqui chamado alterTable tb delete. Nós vamos alterar a nossa tabela delete, onde eu vou adicionar add uma constraint, você já viu esses comandos lá no comecinho do curso também, que vai se chamar pk_id curso, do tipo unique, onde nós vamos ter apenas um único registro na minha tabela de curso. Se selecionarmos agora esse comando todo e dermos um F5, você vai ver que o comando foi concluído com êxito. Nós acabamos de adicionar uma constraint aqui na nossa tabela de tb delete, no nosso campo id curso. Agora eu vou copiar aquele select para visualizar as sequences que foram criadas, as constraints. Vou dar um F5 e nós vamos visualizar na parte de baixo a nossa pk_id curso que acabamos de criar. Para que você possa apagar uma constraint, você deve utilizar um outro comando antes, que é o alterTable. alterTable tb delete indica para o SQL que você vai fazer uma alteração na tabela delete e vai dar um drop. Aí você pode usar o comando drop, ou alterar o nome de colunas, etc. Drop constraint, e aí você vai dar o nome da constraint que você quer apagar, pk_id curso. A partir desse ponto, se nós selecionarmos esse nosso comando do alterTable e pressionarmos o F5, você vai ver que o comando foi executado com êxito. Se selecionarmos novamente as nossas constraints, não vamos localizar a nossa constraint de id curso. Perceba como o comando drop ele é interessante, ele não apaga somente tabelas, mas ele apaga uma sequência de objetos e vários objetos do banco. Agora nós vamos apagar aqui as views. As views nada mais são do que uma forma de você economizar digitação. Se você tem um select muito complexo, ao invés de ter que escrevê-lo todas as vezes, você pode criar uma view. Então eu vou dar aqui um comando para criar uma view, vw, chamada alunos turmas. Eu vou colocar aqui teste. As, e agora aqui eu vou colocar select, nome, vírgula, data de nascimento, vírgula, a idade, que é dado pelo comando datediff, em anos, entre a data de nascimento e a data atual, que vai se chamar idade, from alunos, e aí eu vou colocar aqui um where, que eu quero que essa nossa data de diferença, essa nossa idade, seja dada a partir de uma restrição. Where data diff da minha idade seja menor ou igual a 18 anos, que são os menores de idade. Se selecionarmos apenas esse select e dermos o F5, você vai ver que ele vai listar alunos, que são 32 linhas, de alunos que são menores do que ou iguais a 18 anos. Se eu tirar aqui o menor que 18, na verdade 18 anos já é maior de idade, então nós vamos ter apenas 14. A partir desse ponto eu vou selecionar, vamos criar uma view, vou dar um F5 e você viu que essa view foi criada. Para que eu possa executar essa view, basta dar um select nela. Select vw alunos turmas teste. F5
e você vai visualizar. Opa, ele não... select asterisco from, que ele retorna uma tabela. F5, e aí nós temos a mesma identificação do nosso select. Então, ao invés de digitar um select imenso ou vários componentes, eu ter que digitá-la cada vez, cria uma view para os principais selects que você visualiza nas suas aplicações. E para apagar uma view, basta digitar drop view e digitar o nome dela, VW alunos turmas teste. Ponto e vírgula, F5, apertei o botão F4, que são as propriedades. Se eu apertar a tecla F5, nós vamos apagar a nossa view. E por último, também é possível apagar um banco de dados. Olha que interessante, eu poderia apagar esse banco de dados SQL_DB1, mas não vou fazer isso, é claro. Cuidado com esse comando, hein? Apaga banco de dados. Para fazer um teste, nós vamos criar um banco de dados. Então, create database, e esse banco de dados vai se chamar db test drop. Ponto e vírgula. Só isso. Vou dar um F5 e você vai ver que um banco de dados foi criado pelo sistema. Se você pressionar na tecla F4, vai ver as propriedades desse banco de dados aqui nesta janela. Eu posso então agora apagar esse banco de dados e ele aparece aqui na minha lista. Se eu clicar em banco de dados e pedir para atualizá-los, você vai ver que o teste drop vai aparecer aqui agora. E a estrutura dele é muito parecida com as demais. A única diferença é que não existem tabelas criadas por mim ainda. As tabelas de sistema apenas foram criadas. Para apagar um banco de dados inteiro, você deve digitar drop database e o nome do seu banco de dados, db test drop. De forma muito simples, pressionando o F5, o nosso banco de dados foi apagado com sucesso. Ele continua aparecendo aqui. Se pedirmos para atualizar, vamos visualizar. Não vamos mais visualizar, na verdade, o banco, pois ele acaba de ser apagado. Vamos salvar esta aula para que você não perca e faça o download depois lá no meu site no www.alessandrotrovato.com.br. É isso. Perceba como a função drop ela é inteligente. Ela consegue eliminar qualquer tipo de objeto do banco de dados, inclusive o nosso banco de dados. Então tome cuidado, pois como eu falei anteriormente, quando você der um drop em um objeto, você não vai conseguir voltar, a não ser que você tenha um backup dos seus dados. Gostou dessa aula? Se ficou algum ponto de dúvida, volte lá do início e assista novamente. Até o nosso próximo encontro.